Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo nós vamos falar sobre por que investir é tão difícil. Será que investir é difícil mesmo? Bom, as pessoas falam que é, né? As pessoas falam para mim, Maicon, investir é muito difícil, eu não sei como é que se investe, eu tenho que ser um matemático, eu tenho que saber fazer muitas contas. Então por que será? Por que será que investir é tão difícil? A gente vai entender nessa live qual que é a real dificuldade que as pessoas sentem ao investir, e eu vou esclarecer para você em 3 pilares, em 3 passos muito simples. Então, independente de você ser matemático ou não, de você saber fazer conta ou não, através desses 3 passos você vai ter mais facilidade ao investir. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Maicon Lima, eu sou educador financeiro, especialista em investimentos. Por que será que investir é tão difícil? Todo mundo quer investir, mas por que será que ficar olhando aqueles gráficos, ficar investindo, é uma coisa tão difícil para as pessoas? Eu quero te dizer o seguinte, que a gente tem uma ideia aqui no Brasil, e eu acho que em outros países também, nos Estados Unidos também, mas principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, né, que são minhas 2 referências, não é verdade? Que para você ter sucesso na vida, você tem que se matar de trabalhar. É só trabalhar que dá certo. Então o preguiçoso não dá certo, ele é pobre. E a pessoa que se mata é um termo, né? Não é literal, é claro, né? Se matar de trabalhar quer dizer trabalhar muito. E parece que aquela pessoa que ela se mata de trabalhar, se ela trabalhar, sei lá, 24 horas por dia, por exemplo, ela vai ter muito dinheiro. Então é só você trabalhar 24 horas por dia que você vai ter muito dinheiro. E eu vou te contar uma experiência minha. Eu já trabalhei 24 horas por dia, literalmente saindo de um serviço para outro. Eu já cometi a loucura de... Hoje não, tá? Hoje eu tenho 41 anos. Mas lá no começo da minha vida, quando eu tinha mais gás, quando eu tinha 20 anos de idade, nessa faixa aí, eu cheguei a trabalhar 3 dias seguidos. Olha só que loucura, gente. Vê se isso faz sentido, uma pessoa trabalhar 3 dias seguidos. Sem descansar, Maicon, sem descansar, dando uma cochiladinha ali depois do almoço e trabalhando de novo. Gente, quero te contar o seguinte. As pessoas... Então, o que eu estou dizendo para você? As pessoas pensam que se você se matar de trabalhar, tá tudo resolvido. É só você se matar de trabalhar que você vai ter muito dinheiro e você vai ter sucesso na vida. Cuidado! Alguns grandes empreendedores também falam isso. Olha, é só você trabalhar que dá certo. Trabalhe que dá certo. E sim, eu sou cristão, né? E na Bíblia está escrito que o trabalho dignifica o homem. Eu acredito que sim, trabalhar é muito importante. Mas eu quero te contar que se você fazer como eu fazia 20 anos atrás, você trabalhar 24 horas por dia e você não tiver uma estratégia de crescimento, você não vai ter sucesso na vida. Ora, se uma pessoa ganha R$1.000 por mês, ela pode trabalhar, como eu fiz, 3 dias seguidos. Mas esse R$1.000 por mês, no máximo, na melhor das hipóteses, ele vai conseguir chegar a R$3.000 por mês. Olha só que interessante. Eu vou conectar isso com o mundo dos investimentos, mas eu estou primeiro falando da vida, tá? Então eu estou dizendo para você que se você trabalhar, mesmo que você trabalhe 24 horas por dia, você tem um trabalho principal, tem uma renda extra, tem uma segunda renda extra, uma terceira renda extra, problema nenhum com se matar de trabalhar. Problema nenhum com trabalhar bastante. Eu adoro trabalhar. Trabalhar é muito bom. Aliás, fazer o que eu gosto aqui, cuidar do meu canal aqui na internet, cuidar dos meus alunos, nem é um trabalho, né? É um prazer, na verdade. Então, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, nem parece que é um trabalho. Mas vamos falar do trabalho normal, digamos assim, que as pessoas fazem. Se você não tiver uma estratégia, eu estou dizendo para você que você não vai ter sucesso na vida. Então tem que trabalhar bastante, tem que trabalhar duro sim, mas tem que ter uma estratégia. E agora conectando com os investimentos, nos investimentos é exatamente a mesma coisa. As pessoas pensam que para investir, elas têm que ficar ligadas o tempo todo. Ah, eu tenho que ficar ligada em todos os meus investimentos. Não é isso, Maicon? Maicon, eu invisto na poupança. Vamos começar com a poupança aqui, vai. Eu invisto na poupança, eu invisto em ações, eu invisto nas ações da VEG, eu invisto nas ações da Petrobras, eu invisto nas ações da Vale, eu invisto nas ações da Droga Raia, isso mesmo. Eu invisto no Tesouro Direto, e aí eu tenho que ficar ligado, Maicon Lima,
em tudo. Eu tenho que ficar ligado em tudo que se fala sobre investimento, para eu não perder os meus investimentos, certo? Se tivesse uma musiquinha, né? Se a gente tivesse um sonoplasta, parece aquelas musiquinhas dos anos... Aquele sonzinho dos anos 90, né? Quando a gente assistia os desenhos animados. Mas enfim, errado, tá, gente? Errado. Você não tem que ficar ligado, você não pode... essa história que você tem que ficar ligado em todos os seus investimentos, olhando gráficos, ficar olhando notícias. É assim que você tem que fazer para você ter sucesso na sua vida financeira, certo? Não. Errado. Muito errado, aliás. Extremamente errado. É por isso que você pensa que investir é difícil. Porque você acha que tem que ficar ligado igual um louco em tudo. E eu sei porque eu já fiz muito isso na minha vida. Vou contar um pouquinho da minha história, tá? Vocês vão entender isso. Lá 20 anos atrás, quando eu achava que eu estava investindo correto. Então, só antes de eu falar dos 3 pilares. Então, tanto na nossa vida, se matar de trabalhar, se você não tem estratégia, não dá certo, tá? Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar. Muito pelo contrário, a gente deve trabalhar. E trabalhar bastante é muito legal. E a Bíblia diz, e eu como bom cristão, acredito na Bíblia, né? Que o trabalho dignifica o homem. E a mulher também, é claro, né? Só que se você trabalhar duro e você não tiver uma estratégia, não vai dar certo. Nos investimentos a mesma coisa. Se você ficar acompanhando tudo, lendo tudo, fazendo tudo, também não dá certo. Então, os 3 pilares do sucesso no mercado financeiro, os 3 pilares que levam você a conquistar a liberdade financeira. Quando eu falo liberdade financeira, significa você ter um valor investido para você ter mais tranquilidade, para você poder viajar, para você comprar um carro novo, sem ficar fazendo 60 parcelas de prestação, para você comprar uma casa nova ou uma outra casa para investimento, para você passear com seus filhos, para você passear na praia, para você não se preocupar se a gasolina está R$7. Isso que significa liberdade financeira, tá? Então, os 3 pilares do sucesso no mercado financeiro que te levam a ter essa liberdade financeira, e liberdade financeira significa uma vida tranquila, são 3 pilares: o conhecimento, a estratégia e a tranquilidade. Então vou explicar para você cada um desses pilares e você vai entender que através desses 3 passos, através desses 3 pilares, a gente vai quebrar o tabu dessa história que investir é difícil. Então vamos lá, vamos falar sobre o primeiro pilar, vai aparecer na tela agora para você, que é o pilar do conhecimento. E eu te falei que eu ia contar um pouquinho da minha história para você entender o seguinte: faz 25 anos que eu, Michael Lima, fiz o meu primeiro investimento no banco. Eu tenho 41 anos, então o meu primeiro investimento no banco foi no ano de 1996. Foi um investimento aonde? No Banco do Brasil. Em que tipo de investimento? Na poupança. Obviamente. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento. Na época se chamava BESC, que era o Banco do Estado de Santa Catarina. Eu tinha 16 anos de idade e eu já tinha o pilar do conhecimento? Não, obviamente que eu não tinha. Por isso que eu deixei o dinheiro na poupança. Eu tinha 16 anos de idade, eu não tinha nenhum conhecimento sobre o mercado financeiro. 4 anos depois, então 16 anos, eu investi. Eu sempre tive um perfil poupador, tá? Diferente da maioria dos meus amigos, eu sempre queria guardar dinheiro. Quando eu era criança, se a minha mãe me dava R$10, aquela época não era real. O real surgiu em 1994, mas vamos fazer de conta que era real, né? Se eu ganhasse R$10 da minha mãe, o meu irmão, que eu amo muito, né? Beijo pra ele, mas ele queria gastar os R$10. Então eu ganhava R$10 e meu irmão R$10. Ele queria gastar, eu queria guardar. Eu queria guardar R$10. Por quê? Porque eu já, não sei porquê, mas desde criança eu já queria acumular dinheiro, já queria guardar dinheiro. E aí, né, vem todos aqueles apelidos, mão de vaca, tio Patinhas, aquela coisa toda. Mas 20 anos mais tarde vem o resultado, mesmo que eu não tinha ainda o pilar do conhecimento. Então eu sempre tive um perfil poupador. Então com 16 anos, fui lá, abri a conta do Banco do Brasil, que era BESC na época, guardei dinheiro na poupança e eu não tinha o pilar do conhecimento. 4 anos mais tarde, quando eu tinha 20 anos, eu todo feliz, lá no Banco do Brasil, eu era chamado de um cliente fidelizado. Isto é, eu tinha uma conta poupança, eu tinha uma conta corrente, eu tinha cheque, talão de cheques. Cara, quem tinha talão de cheque, eu trouxe isso daqui para mostrar para você que quando eu tinha 20 anos de idade eu tinha talão de cheque. Quem tinha talão de cheque naquela época, cara, era uma coisa muito chique, sabe? É como se você tivesse um cartão de crédito, hoje em dia, né? Um cartão de crédito black, né? Um cartão de crédito, o que é isso aqui? Platinum, sei lá. Um cartão de crédito
internacional, por exemplo, que é uma coisa mais chique. Então naquela época naquela época cartão de crédito quase não existia, né? Só quem era normalmente de classe mais alta. Mas quem tinha cheque o cara era top. Então eu tinha cheque, eu tinha conta poupança, eu tinha conta corrente, eu tinha um consórcio. Tava tudo errado na minha vida financeira. Eu guardando dinheiro, tava tudo errado. E só mais tarde, com 22 anos de idade, eu comecei a entender sobre o mercado financeiro. Por quê? Porque eu comecei a me interessar em trabalhar no mercado financeiro. Para resumir a história, se eu comecei a investir com 16 e eu comecei a entender sobre o mercado financeiro com 22, só aí foram 6 anos eu me matando de trabalhar, tentando poupar o máximo possível. Foram 6 anos investindo de forma errada. Até eu começar a trabalhar no banco, que aí foi com 25 anos de idade, eu comecei a trabalhar no banco. Até eu começar a trabalhar no banco, na verdade, eu nem tinha muito dinheiro. Eu não tinha muito dinheiro para investir. Mas o problema não é esse. E aí eu quero que você se conecte com essa situação. Se você tem bastante dinheiro para investir, legal, bacana. Mas eu não tinha muito dinheiro para investir antes de eu entrar no banco. Se você não tem muito dinheiro para investir hoje, não há problema nenhum. Porque eu não tinha o principal, que não era dinheiro. Eu não tinha nem o conhecimento, eu não tinha nem a estratégia, muito menos a tranquilidade, que são os 3 pilares. Então eu não tinha nada disso. Eu não tinha nem dinheiro, nem conhecimento, eu tinha pouco dinheiro, né? O pouquinho de dinheiro que eu tinha eu poupava, mas eu não tinha conhecimento, não tinha estratégia e não tinha o pilar mais importante, que é o máximo que o investidor pode chegar, que é o pilar da tranquilidade. Gente, dito tudo isso, passei por todo esse processo, 6 anos investindo completamente errado, e aí eu começo a estudar para entrar no mercado financeiro. Né? Começo a estudar sistema financeiro nacional, começo a estudar o que é Banco Central, o que são investimentos de renda fixa, o que são investimentos de renda variável, começo a estudar sobre o mercado financeiro. Então, eu começo a sanar o meu pilar do conhecimento. Só que aí vem o segundo pilar, que é o pilar da estratégia. Eu não sei se você sabe, mas quando eu tinha lá meus 25 anos e comecei a ganhar um bom salário, eu tinha o conhecimento, aí eu já tinha dinheiro, porque sim, quando eu comecei a trabalhar no banco, eu comecei a ganhar um bom salário. O que é um bom salário, Maicon? Em valores de hoje. Eu trabalhava numa empresa, naquela época, e ganhava um salário mínimo e meio, tipo R$1.500, alguma coisa assim. Eu fui trabalhar no banco, eu ganhava o dobro. Então, como se fosse R$3.000, né? Era minha remuneração inicial em valores de hoje. Aproximadamente isso, tá? Claro que na época muito menos, né? Eu estou trazendo a valor presente. Então, olha só, eu estava trabalhando no banco, eu já tinha conhecimento, tinha bastante conhecimento, eu adorava fazer cursos de investimento, tudo que tinha sobre conhecimento que era voltado para investimentos eu fazia quando eu estava no banco. Só que eu ainda, mesmo tendo o primeiro pilar, que é esse daqui, né, o pilar do conhecimento, eu ainda não tinha o pilar da estratégia. E aí o que eu fazia quando eu tinha conhecimento sobre investimentos? Presta atenção que essa é a parte mais importante da live. Eu tinha o conhecimento sobre mercado financeiro, eu tinha conhecimento sobre ações, eu tinha conhecimento sobre investimentos. O que eu fazia? Porque eu não tinha o segundo pilar, que é o pilar da estratégia. Lembra que eu falei da estratégia lá no trabalho? Que no investimento é a mesma coisa. Eu fazia o seguinte, eu vivia todo momento ligado em todas as notícias. Eu queria ler tudo que existia, tudo que existia no mundo dos investimentos. Naquela época era muito comum assinar jornais, né? Jornal físico. Então eu queria assinar tudo quanto era jornal. Eu queria ler os jornais do mundo. Eu queria ler, sei lá, a Folha de São Paulo. Eu queria ler os jornais locais. Eu queria assistir todos os jornais da TV. E quanto mais eu lia, mais eu queria ler. Quanto mais eu assistia jornal, mais eu queria assistir jornal. Pensa se isso é sustentável. Outra coisa também. Quanto mais eu fazia cursos de investimentos dentro da instituição financeira que eu trabalhava e fora eu buscava também esse conhecimento, quanto mais cursos eu fazia, mais eu queria estudar sobre investimentos. Tinha uma época que eu investia em Vale, né? Investia na empresa, na Vale, e quando as minhas ações caíam, olha só, eu estudava muito, adorava estudar sobre investimento. Eu estudava muito, eu tinha bastante conhecimento.
comparado com a média das pessoas, eu tinha mais conhecimento do que as pessoas que trabalhavam comigo no banco. Só que tinha uma época que eu investia na Vale e toda vez que as minhas ações caíam, sabe qual que era a estratégia que eu pensava que era a estratégia mais correta que eu tinha que utilizar? Nossa, gente, esquentou, tava bem frio aqui, esquentou. Sabe qual que é a estratégia que eu usava? Eu pensava que eu tinha que investir mais para recuperar o valor perdido. Na verdade, quem estava perdido era eu. Não é assim que se investe. E presta atenção nisso que eu estou te falando, porque você pode pular todas essas etapas erradas que eu fiz na minha vida. Vamos para o terceiro pilar, para a gente avançar aqui. O pilar da tranquilidade. Gente, presta atenção no que eu vou falar para você. Olha só que coisa interessante. De tanto atender as pessoas no banco, de tanto atender tanta gente, né? Tem dia... Quando eu trabalhei no caixa, tinha dias que nós atendíamos 200 pessoas. Quando eu trabalhava no atendimento, no povão lá, né? Não sei se você sabe, mas no banco é segmentado. Tem o atendimento das pessoas com uma renda menor, o atendimento das pessoas com uma renda média e o atendimento das pessoas com alta renda. O banco funciona assim, é segmentado. Quando eu trabalhava lá no alta renda, você atendia 20 pessoas por dia. Quando eu trabalhava naquele segmento das pessoas com renda média, já atendia mais. Quando eu trabalhava lá no povão, era mais de 100 atendimentos por dia. E de tanto eu atender as pessoas, eu percebi algumas coisas. Primeiro, trazendo para a minha vida, para o mundo dos investimentos. Nós, seres humanos, que assistimos, hoje em dia tem essa onda de blogueirinha, né? E com todo respeito, né? O pessoal às vezes me chama também de blogueirinho, com todo respeito a quem tá na internet, mas assim, pô, tu segue o cara lá na internet, o cara faz tudo. Aí o cara tira uma foto na academia, daqui a pouco o cara tá orando, daqui a pouco o cara tá lendo, aí o cara tá na igreja de novo, aí o cara tá num congresso, o cara tá fazendo uma palestra, ele tá aqui fazendo uma live. Parece que o cara é o Superman. As pessoas até falam isso pra mim, mas não é assim. Então chegou uma hora na minha vida que eu vi que é impossível você fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. É impossível acompanhar tudo sobre mercado financeiro, ler todos os livros de mercado financeiro. Quanto mais eu estudo, né, tem aquele dilema, né? Quanto mais eu estudo, mais sei que nada sei. Então não dá para você ficar ligado em tudo. E aí eu tava falando para você que eu atendia muitas pessoas no banco, por quê? Eu comecei a perceber, né, olhando para as pessoas com menos dinheiro e para as pessoas com mais dinheiro. E gente, aqui eu vou falar de pobre e rico sem problema nenhum, tá? Não é no sentido pejorativo, pobre, né? Rico. Não, eu tô contextualizando, eu tô falando de fatos aqui, né? Então eu atendendo as pessoas, eu comecei a perceber alguns padrões na sociedade. Eu vou separar em 3 padrões. Existe uma classe, para não chamar de pobre, eu vou chamar de classe baixa. Então existe uma classe baixa, que é 90% das pessoas, é a grande maioria das pessoas. Com a crise, acaba se intensificando as pessoas de classe baixa. Essas pessoas de classe baixa são aquelas pessoas que mal têm o necessário para viver. E olha só, presta atenção. Essas pessoas de classe baixa, elas podem... Lembra que eu falei lá no começo da live? Elas podem se matar de trabalhar, mas dificilmente vão conseguir conquistar a liberdade financeira. As pessoas de classe baixa são aquelas pessoas que ganham um salário mínimo, normalmente, né? Ou próximo de um salário mínimo. A média salarial no Brasil, para você ter uma ideia, é R$ 2.500, que já não é muito, já tem que fazer meio que um milagre, né? Quando eu tô falando de classe baixa, são as pessoas que ganham mais próximo de um salário mínimo, tá? E essas pessoas, em algum momento da vida, elas vão depender do governo para sobreviver. Então vão depender do INSS, lá na aposentadoria, vão depender de um auxílio emergencial, enfim, e outras coisas também. Então existe a classe baixa, vou separar só em 3 aqui, tá? Eu tenho várias classes anotadas aqui, A, B, C, D, E, tenho 5, mas eu vou resumir em 3. Existe a classe baixa, que é essa que eu citei para você, eu tô falando que eu percebi isso atendendo as pessoas, e presta atenção com essa lição, tá? Que isso é muito importante para você. São anos e anos atendendo e estudando sobre investimentos, e eu estou condensando esse conhecimento aqui para você em aproximadamente 20, 30 minutos. Classe baixa foi. Próxima classe, a classe média. Para você entender o que é classe média, são aquelas pessoas que têm uma renda, segundo as pesquisas, segundo os institutos de pesquisa, classe média são as pessoas que têm uma renda
domiciliar de 3 a 7 mil reais. Lembra que eu falei dos pilares? Vou colocar na tela de novo para você. O pilar do conhecimento, da estratégia, da tranquilidade. A classe baixa não tem acesso nem ao conhecimento, nem à estratégia e nem à tranquilidade. Em 99% das vezes. É muito difícil a classe baixa ter acesso a qualquer um desses 3 pilares. Já a classe média, que são essas pessoas que têm renda domiciliar de 3 a 7 mil reais, são as pessoas que têm mais acesso ao primeiro pilar, que é o pilar do conhecimento, né? Então elas conseguem fazer uma faculdade, conseguem fazer uma especialização, elas conseguem, sei lá, comprar um curso de investimentos, uma mentoria de investimentos. Então a grande maioria da classe média, elas têm acesso ao pilar do conhecimento. Então elas podem até aprender a investir sem problema nenhum. Mas a classe média raramente tem acesso à estratégia. Ou seja, eles têm o conhecimento, têm um pouco de dinheiro, mas rarissimamente eles têm uma estratégia para a sua vida financeira. Eles não param para pensar nisso. E quase nunca, tá? Pouquíssimas pessoas da classe média alcançam o terceiro pilar, que é o pilar da tranquilidade. Estão conseguindo entender? E só para você ficar atento, independente da sua classe, eu vou explicar para você como você faz para ter acesso aos 3 pilares, tá? Então vamos lá, porque senão você pode estar pensando, né? Mike, eu não sou da classe alta, então eu não vou conseguir investir. Investir vai ser difícil. Não, nada disso, tá? Fica aqui comigo que o objetivo é você entender como que você leva os 3 pilares para a sua vida. Então vamos lá. A classe alta sempre tem acesso ao conhecimento. Sempre. Sempre. E quando eu digo sempre, eu quero dizer sempre, né? E a classe alta, muitos deles têm uma estratégia ao investir. Muitos deles, não todos. Só que a classe alta, poucos deles atingem o pilar mais importante, que é o pilar da tranquilidade. Então olha só que interessante, a classe alta tem conhecimento sempre, muitos deles conseguem o pilar da estratégia, só que pouquíssimos deles conseguem o pilar da tranquilidade. É muito raro deles conseguirem esse terceiro pilar. E aí, dito tudo isso que eu falei hoje, falei dos 3 pilares para você conquistar a liberdade financeira, expliquei o que é liberdade financeira, falei da minha história, falei que eu tinha conhecimento, mas eu ainda não tinha estratégia. E agora sim, tenho conhecimento, tenho estratégia e tenho tranquilidade. Como que você, independente do seu padrão na sociedade, tá? Independente de você ser classe pobre, né? Vamos falar classe baixa, né? Que fica melhor, né? Classe baixa, classe média ou classe alta, tá? Dentro disso que eu trouxe na aula de hoje, na live de hoje. Como que você, independente do seu padrão, você pode conquistar a liberdade financeira através desses 3 pilares? Do conhecimento, o pilar da estratégia e o pilar da tranquilidade. Então, por que investir é tão difícil? Vamos lá, o que você tem que fazer? Primeira coisa que você tem que fazer para você alcançar os 3 pilares. 1. Pilar do conhecimento. Então você tem que adquirir conhecimento para investir. Cara, isso aqui parece óbvio, mas as pessoas não fazem. Se as pessoas fizessem, eu não estava aqui falando. Parece óbvio, mas é super, hiper, mega, ultra importante. Se você tem um bom método para você investir, fica muito mais fácil. Se você não tem método, se você escuta o amigo investidor e faz a mesma coisa que ele faz, não dá certo. Lembra de quando eu já trabalhava no mercado financeiro, eu ficava escutando um, ficava escutando o outro. Olha só, eu falei que eu investia em Vale, né? Eu investia em Vale porque tinha um amigo do banco que era gerente já há muito tempo e investia em Vale. O cara trabalhava 20 anos no banco, investia em Vale. Eu fui escolher uma ação. Qual ação que eu fui investir? Fui investir em Vale. Tava certo? Não tava certo. Não tinha estratégia nenhuma. Aí tinha um colega meu, que ele era gerente, ele investia em uma outra empresa, ele investia em Petrobras. Ele falou, cara, ganhei R$600 esse mês em Petrobras. O que o sem estratégia que fez? Comprou Petrobras. E eu ficava comprando e vendendo, sabe? Comprar e vender ações no curto prazo se chama swing trade. Eu fazia muito isso. Eu fazia um dinheiro, mas é uma perda de tempo danada porque eu não conhecia esses 3 pilares. Até que, depois de um tempo, eu conheci um diretor do banco
E ele falou, cara, é o seguinte, eu tenho R$1 milhão investido aqui, e de fato ele tinha 1 milhão, né? E aí o diretor do banco, ele é acima, né? Acima do gerente, né? E eu já era gerente de atendimento também, era supervisor ou gerente naquela época, não lembro bem. Ou supervisor ou gerente. Ele falou, cara, eu invisto tudo em tesouro direto. E eu não tô recomendando aqui, tá? Eu tô contando um fato, tô contando uma história. Aí eu falei, pô, cara, um cara investe em Petrobras. Um gerente velho lá, né? Vamos dizer assim, um cara que tava mais de 20 anos no banco, quase 30 anos. Um outro que tava 20 anos investe em Vale. O diretor investe 1 milhão em tesouro direto. Cara, aquilo virou uma chave na minha cabeça. Investir em tesouro direto era extremamente mais fácil do que ficar analisando, ficar vendo se o minério de ferro estava mais caro, se o minério de ferro está mais barato, no caso da Vale, né? Ficar lendo os relatórios da Vale, se a exportação para os outros países, como é que estava, se a Vale ainda era uma das maiores mineradoras do mundo, como que eram os investimentos da Vale, né, que estavam barateando o custo de produção. Pô, investir no tesouro direto era muito mais fácil. Então, por isso que para você conquistar a liberdade financeira através dos 3 pilares, conhecimento, estratégia e tranquilidade, você não deve ouvir o amigo investidor. Porque a estratégia do amigo investidor, na maioria das vezes, não vai servir para você. Então, o que você tem que fazer? Adquirir conhecimento para investir. Maicon, como que eu adquiro conhecimento? Ora, você está aqui comigo, adquirindo conhecimento. Então, pode ser através de conteúdo gratuito. Mas, se você tiver oportunidade, se inscreve na próxima turma do Método Começar a Investir. Lá você tem todas as aulas, tem todo o passo a passo, tem todo o meu conhecimento, todo o meu acompanhamento para você sair do zero. Os meus alunos sabem fazer isso, os meus alunos pagantes. Eles sabem sair do zero até a liberdade financeira. Então não importa se você vai começar a investir com R$100 por mês, com R$300 por mês. Os meus alunos sabem como investir. E não importa se você já atingiu a liberdade financeira. Ah, Michael, eu tenho 4 milhões de reais, por exemplo, né? Não tem problema. Através do método Começar a Investir, você sabe investir do zero, mesmo quem vai começar a investir, mesmo quem ainda não tem dinheiro. Michael, ainda não tenho dinheiro. Então, o mais importante que o dinheiro é adquirir o pilar do conhecimento. Adquire o pilar do conhecimento, mesmo que você esteja no zero, mesmo que tenha pouco dinheiro. E através do método Começar a Investir, você pode chegar até a liberdade financeira. Então, como que eu adquiro conhecimento para investir? Uma forma é acompanhando os conteúdos gratuitos, uma forma é entrando na próxima turma do método Começar a Investir, ou no curso de inteligência, né, no meu curso de inteligência em Tesouro Direto. Faz esses cursos, gente. Vale a pena. E vale a pena porque você vai ter uma outra visão completamente diferente de tudo que você viu sobre investimentos. Tanto o método Começar a Investir, como o meu curso de inteligência em Tesouro Direto, como o meu curso de inteligência em renda variável, todos esses 3 treinamentos, eles são baseados em você ter rentabilidade e segurança. Nenhum outro curso de investimento na internet fala em você ter segurança. Só fala como é que você pode fazer render mais. Aí eu fico igual o meu amigo lá, né? Quando eu olhava o meu amigo investir em Vale, ou olhava o meu amigo e queria investir em Petrobras. Beleza? Então cuidado, não ouça o amigo investidor. Problema nenhum com o amigo, tá? Isso aqui é só uma forma de falar, né? Se o amigo falou, cara, tô investindo em tal parada, é importante que você tenha mais conhecimento que ele. E aí você tem que correr atrás desse conhecimento. Beleza? Gente, segundo ponto, vou anotar aqui para você. Então, o primeiro ponto é adquirir conhecimento para investir. E o segundo ponto é quanto menos... isso aqui é muito bom, cara. Quanto menos você se preocupar com as notícias... São só dois pontos, tá? Do mercado financeiro, vírgula, melhor. É só isso que você deve fazer para você começar a conquistar a sua liberdade financeira, atingir os 3 pilares do conhecimento, da estratégia e da tranquilidade, independente do seu padrão na sociedade. Então, primeiro, adquirir conhecimento para investir. Já falei como que você pode adquirir conhecimento para investir. Segundo, por último, mas não menos importante, quanto menos você se preocupar com as notícias do mercado financeiro, melhor. Lembra que eu falei para você que eu queria ficar ligado em tudo, que eu queria fazer todos os cursos de investimentos, cursos nacionais, internacionais, cursos dentro do banco, fora do banco, ler todos os livros, ler todos os jornais europeus, os jornais... Quanto menos você se preocupar com as notícias do mercado financeiro, melhor. Gente, eu não estou dizendo para você não acompanhar o mercado, não estou dizendo para você não ver nenhuma notícia, né? Não estou dizendo para você ser um alienado. Só que você tentar acompanhar tudo,
se você tentar ouvir tudo, sabe o que você vai se tornar? E isso é o que a gente tem. A maioria das pessoas que está na Bolsa de Valores, a maioria dos pequenos investidores, os chamados sardinhas, né, que a gente tem na Bolsa de Valores, os tubarões, que são as grandes instituições financeiras, né, são as pessoas que têm muito dinheiro, pessoas jurídicas no caso, né? Os bancos são os tubarões e tem os sardinhas. O problema de o sardinha acompanhar tudo e ouvir tudo é que ele se torna muito mais um investidor emocional. Ele acaba investindo baseado nas suas emoções. Vou te dar um exemplo prático sobre isso, tá? Vou te dar um exemplo prático em como que você, ouvindo todas as notícias do mercado financeiro, aqui, né? Inclusive tem um erro aqui. Você ouvindo todas as notícias, você tentando acompanhar tudo, você se torna um investidor emocional. E o investidor emocional não investe da forma correta. Um exemplo. Você vai lá, você sabe investir, você aprendeu a investir, você aprendeu como é que faz as operações, isso é muito comum de acontecer, tá? E aí você compra uma ação, né? Ah, Michael, comprei uma ação aqui, vamos dizer que eu comprei uma ação da WEG, uma empresa aí, né? Que eu acho que é uma empresa muito boa da Bolsa de Valores. Não estou dizendo para comprar a ação da WEG, não. Eu só estou falando que eu acho que é uma empresa boa e que está na Bolsa de Valores. Aí você vai lá e compra a ação da WEG, né? E aí você compra a ação hoje, né? Você comprou a ação hoje. Amanhã você vai lá e olha a sua conta, né? Ou seu home broker, que se fala, que é onde a gente vê os investimentos. E aí você olha a ação da WEG, ela caiu. Gente, não é porque você comprou a ação hoje e ela caiu amanhã que você investiu errado. Se você investiu em uma empresa que ela dá lucro por 5 anos, por 10 anos, por 15 anos, por 20 anos, cara, a empresa dá lucro a empresa dá lucro por 20 anos. A empresa cresce, cara, nos últimos 10 anos uma coisa exponencial. Aí você comprou a ação hoje, amanhã você olha, ela caiu. Ah, investi errado. Você está sendo um investidor emocional e você não deve fazer isso. Um outro exemplo aqui para a gente contextualizar essa questão de quanto menos, não estou falando para você não acompanhar nada, mas quanto menos você se preocupar com as notícias do mercado financeiro, melhor. Um outro exemplo na renda fixa, que fica um pouco mais fácil para você entender. Vamos imaginar agora que você investiu no Tesouro Direto, né? Então você sabe, eu sou muito... Eu sou abertamente declarado que de todos os investimentos, o Tesouro Direto é uma porta de entrada para o investidor, tanto o pequeno investidor como o grande investidor, né? E repito aqui, não estou indicando, apenas é uma opinião minha, tá? Que vocês têm que entender sobre renda fixa e têm que entender sobre Tesouro Direto. Mas aí vamos imaginar, a questão que eu quero te falar é o seguinte. Para pensar o seguinte, que você foi lá e investiu em Tesouro Direto. Ah, Mike, investi em Tesouro Direto hoje, estou convencido. Se você é um investidor, ou estou convencida se você é uma investidora. Ah, estou convencido, legal. Foi lá e investiu em Tesouro Direto hoje, né? E aí amanhã você abre o seu computador, né? E as redes sociais que sabem o que você está fazendo, porque de certa forma a gente pesquisa no Google, por exemplo, o Google sabe o que você está fazendo. Então você pesquisou lá Tesouro Direto. Então amanhã você vê uma notícia dizendo o seguinte: olha, o Tesouro Direto teve rentabilidade negativa no último mês. Aí você pensa, caraca, o que eu fiz? Caraca, o que eu estou fazendo? Eu vou vender tudo. Gente, isso parece brincadeira, mas isso é verdade, isso acontece todos os dias. E quem está ganhando por você investir errado é o Tesouro e não você. Aí você olha aquela notícia, o Tesouro teve a pior rentabilidade, teve rentabilidade negativa no último mês. Aí você vende tudo e volta para a poupança. Muitas vezes, agora eu estou contextualizando bem essa questão da notícia, tá? Muitas vezes essa notícia, ela está trazendo um viés específico. Ou seja, se você for ler a matéria, muitas vezes ela vai estar falando, por exemplo, que sei lá, que a marcação a mercado do Tesouro pré-fixado rendeu negativo no último mês. Isso às vezes não tem nada a ver com você que investiu no Tesouro Selic, porque o Tesouro Selic praticamente nem sofre a marcação a mercado, beleza? Deu para entender essa questão das notícias? Então não dá para ficar acompanhando todas as notícias, senão você vai acabar virando um investidor emocional, né? Através desses dois exemplos aí que eu passei para você. Então fique atento.
antes de eu falar de fique atento, fique atento também, uma outra coisa aqui, que é bastante interessante. Quando as matérias de jornais, e gente, eu não tô, só voltando para mim aqui rapidinho, eu não tô criticando o jornal, tá? Se de repente você trabalha em um jornal, não tem problema nenhum, respeito total à imprensa. Eu estou falando aqui de fatos, estou falando de coisas que acontecem e que eu preciso esclarecer vocês, para vocês se tornarem um verdadeiro investidor através dos conteúdos que a gente traz aqui no Método Começar a Investir. Então fica atento ao seguinte, quando o investimento é bom, as matérias de jornais não vão falar nada a respeito, porque isso não traz audiência. Qual que é o objetivo da comunicação jornalística? Qual que é o objetivo das matérias de jornais? É ter audiência. Quanto mais pessoas assistindo, melhor. Por que vai ser uma matéria de jornal dizendo todo mundo que investe dessa forma, da forma XYZ, conquista a liberdade financeira? Porque não chama atenção. Agora pensa no outro lado. Quando a ação de uma empresa cai, e repito, não é uma crítica à imprensa, jornal nem nada, eu estou falando de um fato, tá? Mas quando uma ação cai, as matérias jornalísticas, elas não trazem toda a informação, elas não trazem todo o histórico dessa empresa na grande maioria das vezes. Elas simplesmente falam o seguinte, olha, a ação XYZ teve o pior desempenho nos últimos 12 meses. E aí você fica, caraca, eu comprei essa ação. Eu comprei a ação da VEG, por exemplo, né? Poderia ser qualquer ação, tá? É só um exemplo, né? Comprei a ação da VEG e tá dizendo aqui que teve o pior desempenho dos últimos 12 meses. Beleza? Então, na matéria, ela não vai fazer uma análise fundamentalista ali com você. Se é que você é um investidor fundamentalista. Então fique atento a essa questão, tá? Fique muito atento. Quanto menos você se preocupar com as notícias do mercado financeiro, melhor, e adquirir conhecimento para investir. Se você adquire conhecimento, através do conhecimento, você traça uma estratégia, e quanto menos você se preocupar, melhor. Aí você tem conhecimento, estratégia, e você não está se preocupando, você tem os 3 pilares, o pilar da tranquilidade também, beleza? Agora, gente, por que investir é tão difícil? Né? Então, respondendo a pergunta tema da nossa live de hoje. Investir é difícil porque você, primeiro, não tem o conhecimento. Não estou dizendo que você não tem, tá? Eu estou falando que as pessoas que acham que investir é difícil, elas não têm esses 3 pontos, os 3 pilares que eu trouxe hoje aqui. Estou fazendo um resumo para você. Por que investir é difícil? Porque você não tem conhecimento, porque você não sabe traçar, não traça uma estratégia. Por exemplo, o que seria uma estratégia? Maicon, eu preciso investir para eu comprar um carro novo. Maicon Lima, eu preciso investir para eu comprar a minha segunda casa para investimento. Aí você tem que traçar uma estratégia para isso. Maicon, eu quero investir porque eu preciso de um complemento para minha aposentadoria. Eu não sei se o INSS vai existir. Então você tem que pensar no objetivo e através do conhecimento e objetivo você traça uma estratégia. É assim que funciona. Então se você não tem conhecimento, não traça estratégia. E o terceiro ponto, se você não busca, através das técnicas que eu ensinei hoje, a tranquilidade, aí investir é difícil. E lembrando, gente, deixando claro que não é a quantidade de dinheiro que você tem para investir que importa, mas sim os 3 pilares que eu passei para você hoje. O conhecimento, a estratégia e a tranquilidade. Gente, espero que você tenha gostado dessa live, espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha aprendido. Um grande abraço, obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!